Vamos lá, Terré da Bahia. A única frase que não admite transposição para voz passiva. E aí? Sim. Letra? Sim. Na letra A, qual o verbo? Repetir. Você pergunta, repetir? O quê? Algo. É assim? O verbo é direto, você repete algo, repetir alguma coisa. O verbo é direto, ele tem resposta aí. Esse aí admite. Como é que ficaria essa frase convertida? Podemos repetir uma experiência científica inúmeras vezes. Uma experiência científica pode ser repetida. Exato. Uma experiência científica pode ser repetida inúmeras vezes. Exatamente isso. Letra B de bola. Admite ou não conversão? Admite. Quem é o verbo? Considerar. Vai fazer considerar o quê? Admite. A letra C. Resistem a quê? Tem preposição aí. Resiste a quê? Não é o quê, é a quê. Já está fora. Letra C é a resposta. Ok? Na letra D de dado, você tem compreender, né? Tem dois verbos. Deseja compreender. O verbo principal é o compreender. É ele que você vai saber se é direto ou não. Na letra E, o verbo é conhecer. Fácil, fácil. Beleza. Passamos então por vozes verbais, nos dois aspectos aí, no admite, no admite, e na conversão propriamente falando, né? Oi, manda. Essa 29, no caso, existe um verbo... Transitivo indireto, VTI, é. É aquele verbo que exige preposição. Ele exige a preposição a, resistir a que. Joia. Vamos lá, voltando para verbo. Tem mais verbo aí, hein? Hoje vai ser beleza esse verbo. Vamos lá. Página de número 40. Vamos dar uma olhada rápida em relação ao emprego de tempos e modos verbais. Relembrando semântica verbal, página 40. Presente indicativo, olha só. Emprego dos tempos verbais. O presente indicativo ele tem várias nuances, né? Ele é considerado um verbo coringa, ele concorda com qualquer coisa em vários momentos aí de mais variadas situações. Quando você tem o presente indicativo, ó, indica fatos ou estados permanentes, uma verdade científica, verdade mesmo, né? Algo como verdadeiro. O Sol é um astro. Esse verbo ser, aí você tem claramente, né, uma marcação forte aí em relação a é uma verdade científica. Ação habitual, ó, não trabalha aos domingos. O verbo está conjugado no presente indicativo. Mas o que você observa aí é, não tenho o hábito de trabalhar aos domingos. É uma ação continuada, né, praticamente, né, rotineira. Na letra C, destaque, já apareceu em um concurso da FCC, o chamado presente histórico. No presente histórico você tem aí, ó, Dom Pedro proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Ele está contando a história, não sei o que, tal, e assim o Brasil é independente. Enfim, 7 de setembro, Dom Pedro proclama a independência. Proclamou, na verdade. Esse verbo tem o valor de passado, mas ele tenta dar atualidade a esses fatos históricos passados aí. Um fato futuro bastante próximo. Amanhã envio as encomendas. Substitui o imperativo. Você me faz um favor, faça-me um favor. Você me faria um favor, tanto faz. O pretérito imperfeito já vimos. Ele diz assim, ó. Um fato anterior ao momento que se fala não toma como concluído, acabado. Veja o enrolation do tempo, né? Foi o que nós vimos do pretérito imperfeito na aula passada. Uma ação passada não concluída, uma ação passada que durou um certo tempo, ação durativa, lembra que a gente viu essa semântica? Ou seja, a duração de uma ação verbal, o tempo, que não quer dizer que fez e acabou. Ele quer dizer que fez durante um tempo, tinha o hábito de fazer, vinha fazendo. Essa é a realidade aí. Nós vimos também no último encontro nosso a diferença do pretérito perfeito e imperfeito, lembram? Vamos só relembrar o item 3 aí, ó. Exprime o fato passado apresentando como concluído. No pretérito perfeito, é uma ação no passado já concluída. Fez e pronto. Lembra se a gente discutiu isso aqui? Não? Cheguei a explicar? Não? Quando me convidavam, eu comparecia. Veja que o pretérito imperfeito dá uma noção de ação habitual, contínua. Aconteceu mais de uma vez. Aí embaixo você tem como quando me convidaram, eu compareci. Você se refere a um evento pontual. A FCC agora muitas vezes vem perguntando sobre a semântica verbal. Vê se você entende a logística dessa compreensão aí, dessa semântica. Ó, já aconteceu e pronto? Acontece e assim, durou um tempo? É importante observar essas diferenças aí. Ele praticava esporte, estudava artes, trabalhava, a forma imperfeita. Ele praticou esporte, estudou, trabalhou. Uma ação no passado que já foi. Alguma dúvida aí, gente, nessa diferença? Vimos também a diferença do pretérito mais que perfeito, lembra? Pode destacar, cai muito também, né? Destaque o item 3, a diferença do perfeito para o imperfeito. E destaque o item 4, a compreensão do mais que perfeito. Tem que saber, gente. Essa compreensão do mais que perfeito tem que saber. Tá?
Então você tem aí, exprime um fato passado, lembra? Ação passada anterior a outra ação também no passado, anotamos isso, né? Fizemos o passado do passado. Eu concluíra os exercícios ou todos os trabalhos quando você chegou. Você chegou, passado. Eu já tinha concluído, verbo no passado também, né? Então, passado do passado. O futuro é um fato certo no futuro, pode expressar dúvida ou certeza se for o futuro do pretérito. Será que ainda lembram de mim? É muito mais a questão da compreensão da frase, né? Também está muito light. Futuro do pretérito, lembrando, tem algumas nuances do futuro do pretérito aí, ó. Um fato tomado em relação a outro no passado. Ele me garantiu que não iria à reunião. É um fato passado em relação a outro, não é? Ok, eu acho que nessa semântica é o mais importante a gente compreender essa dinâmica dos pretéritos, essa questão da certeza, da ação passada, localizando o fato. Isso aí é interessante. Indica fatos não realizados ou que se realizarão. Se você estudasse, mais passaria. Destaca essa letra E do item 6. Do item 6, a letra E, já apareceu bastante na FCC. É um dos principais casos de articulação verbal. Indica fatos não realizados ou que não se realizarão, dependendo de uma condição. É um fato que depende de uma condição. Se você estudasse mais, passaria. Se você quisesse, conseguiria. Se você se esforçasse, alcançaria. Essas coisas, né? Essa relação a gente vai ver agora daqui a pouquinho, já nesse momento aqui da correlação verbal na página 41. Ok, presente subjuntiva. Orações independentes, podem expressar fatos presentes ou futuros. O presente subjuntivo tem sempre aquela expectativa, né? Ele quer que eu faça. Existe sempre algo hipotético, não se esqueçam. O modo subjuntivo fala sempre de algo possível, hipotético, nunca garantido. Não é? Vamos lá. Presente subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo. Pode indicar ação passada, presente ou futuro em relação ao verbo da oração. Neste momento, se neste momento eu tivesse coragem, contaria. Mesmo que saísse antes, não teria chegado. Ajeite aí, tem escrito chegado. Não teria chegado a tempo. Ok, não teria chegado a tempo. Ficaria feliz se ele fosse a minha casa, futuro. Então você tem situações aí de possibilidade. Futuro subjuntivo, orações também aí, uma eventualidade no futuro. Farei o trabalho se tiver tempo. Dá aquela ideia bem distante, quem sabe, talvez. Não é muito difícil, não. Vamos ver como é que a FCC cobra isso na prova? Vamos lá. Está tão teórico, está tão estranho. Bom, vamos lá. Faço aí a questão de número 46. A 46, a 45. Deixa eu só dar uma informação a mais aqui. Deixa eu tentar ver. Na 46 tem um dado que a gente vai relembrar só nas formas compostas. Antes de fazer a questão, deixa eu só acrescentar uma informação aqui. Pessoal, eu acho que a gente viu isso na semana passada, não tenho certeza. Em relação aos chamados tempos compostos, né? O tempo verbal composto, que a FCC muitas vezes utiliza, né? O tempo composto, ele tem sempre uma construção básica. Ele tem o verbo, né? Ter ou haver. Ele tem sempre essa estrutura verbal aí. Tempo composto você tem dois ou mais verbos, né? Ele é sempre o ter e haver, mas o verbo no particípio, que é aquele a do ido. Tá. A forma composta mais comum na FCC, a mais surrada nas provas de concurso, é esta aqui. Quando você usa o pretérito imperfeito, tinha ou havia, mais o particípio de qualquer verbo. Qualquer verbo. Tinha feito, havia estudado, tinha conseguido, havia, né? Ter ou haver, mais o particípio de qualquer verbo. Por quê, hein? Porque isso aqui é o mesmo que o pretérito mais que perfeito. Tem equivalência ao pretérito mais que perfeito composto. Então, por exemplo, se eu disser assim, tinha ou havia estudado. Um exemplo simples. Vou colocar aqui como exemplo. Tinha ou havia estudado. É a mesma coisa que estudara. Que é aquela terminação ra que a gente viu, que
que é o verbo no mais que perfeito. Tá? Então, tinha estudado ou estudara, havia estudado é a mesma coisa. Ter ou haver é a mesma coisa aqui nesse caso, tá? Bom, vamos lá. Na questão do número 46. A queda foi maior do que os especialistas haviam projetado. Haviam projetado, eu não tenho o verbo haver, mais um outro verbo aí. E aí? O que é isso? É uma forma verbal composta, não é isso? Se eu tenho dois verbos e o primeiro é o verbo haver, questão de número 46, por questão TRT da 20ª região. O tempo composto é sempre ter e haver, mais o particípio. Nessa questão 46, ele coloca aí, haviam projetado, tem o verbo haver e tem a do ida. Então ele se encaixa aqui. Eu já sei que é uma forma equivalente. Não é? Haviam projetado, esse aí é o tradicional, tinha, havia, é o tradicional pretérito que? Mais que perfeito. Se é mais que perfeito, o que é que indica o mais que perfeito? Qual seria a resposta certa aí? Letra? D de dado. Então, se ele tivesse colocado aí projetara, que é a forma correta, né? Uma ação passada anterior. Se ele tivesse escrito projetara, ele já dava dica para você. Porque já dizia que era mais que perfeito. A ação passada anterior a outra ação também no passado. Tá. Ok, então você tem aí letra D de dado como resposta, né? Ação passada anterior a outra ação também no passado. Então você tem o passado do passado aí. Ok, copiem isso aí, copiem para a gente seguir com correlação verbal. Bom, vamos lá. Em relação agora a correlação ou articulação verbal, são as questões mais difíceis da Carlos Chagas, são as mais chatas. Verbo, quando pega articulação verbal, os tempos estão corretamente articulados, quais são correlatos, o cabo já olha assim, coça a cabeça e fala, vamos lá, dá para fazer. Mas assim, tem que ter bastante atenção. Mas é uma questão que você precisa realmente, nessa atenção, você consegue combinar as formas verbais. Vamos lá. O que é correlação e articulação verbal? Tá aí. Trata da combinação harmônica entre tempos e modos verbais em um determinado período. Combinação harmônica. Essa combinação verbal que fica tudo redondinho na frase, na oração, no período. Como assim? Olha só. Eu coloquei aqui uma síntese dos principais casos, dos casos campeões. Por exemplo, esse aqui é o concurso, não tem jeito. Todos os anos na FCC esse cara sempre está aparecendo, que é a correlação entre futuro do pretérito, aqueles verbos que têm terminação -ia, com os verbos de terminação SSE, que são o perfeito subjuntivo. Sempre eles combinam entre si. Por exemplo, você passaria se estudasse mais. Então, qualquer forma verbal no futuro do pretérito se combina tranquilamente com a forma do imperfeito subjuntivo. Se você estudasse, passaria. Você passaria se estudasse, não importa, de trás para frente, não importa. O futuro do presente, ele se articula, ele pode ser articulado com o futuro do subjuntivo. É uma combinação natural. Você passará na prova se estudar mais. Se você estudar, passará. Se nós quisermos, conseguiremos. Eu posso mudar a pessoa à vontade, mas a correlação entre os tempos de futuro é sempre automática. O pretérito perfeito, ele tem duas vertentes de correlação. Ele pode se combinar, por exemplo, aqui, na sua maioria, com os futuros do presente ou do pretérito, ou então com o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, eu terminara a tarefa, mais que perfeito, quando você chegou, pretérito perfeito. Lembra aquela história daquele exemplo que eu falei da pegadinha da FCC? Eu acordara, tal, foi à escola, pronto, tá? Aquela pegadinha dos tempos verbais e tal. Tomar cuidado com isso.
a combinação é harmônica, mas se inverter a lógica do fato, não pode. Oi? Se eu fizesse um negócio com tempo composto, eu havia terminado a tarefa quando você chegou. Tá certo também. Mesma coisa. A FCC também faz isso. Pô, mas terminara. Se eu colocar aqui havia terminado, havia ou tinha terminado, pode? Pode. É o mais que perfeito composto. Nenhum problema. São formas equivalentes. Tinham terminado, havia terminado, eles podem fazer isso. Tranquilo, tranquilo. Ela me garantiu que não faria confusão. Garantiu, pretérito perfeito, que não faria futuro do pretérito, ou então que não fará futuro do presente. Você vê que, na verdade, as frases não tem nada de espetacular. Você consegue olhar assim, tá, beleza. Agora, ela me garantiu que não vamos supor assim, eu terminara quando você chegará. Ixi, como assim? Terminara, você chegará? Você vê que fica um descompasso muito grande. Mas existem combinações meio malucas aí, que às vezes ficam bonitinhos, você lê assim e fala, nada demais. E fica impossibilitado pela lógica verbal mesmo, né? Uma dica interessante é que o presente é sempre um tempo neutro, principalmente o presente do indicativo. Quando ele aparecer na frase, ele não obriga nada ou ninguém a se combinar com ele. Ele é light. Porque se eu disser assim, governo aprova amanhã nova... Então, governo inaugura amanhã nova refinaria em Suape. Quando eu digo governo inaugura, eu não estou usando o presente. Mas esse presente não está com valor do futuro. Então, o presente pode ter valor do futuro. Se eu disser, governo inaugura nova refinaria. É o jornal de hoje reportando-se ao fato de ontem. Eu não posso usar inaugura como inaugurou. Então, o presente, como ele é muito flexível nessa combinação, ele pode ter vários sentidos, então ele é neutro mesmo. Ele se combina com todo mundo, não interfere com ninguém. Não interfere em ninguém. Todos os tempos verbais são correlatos entre si. Eu posso ter uma frase toda no presente, uma frase toda no pretérito, mesmo que haja divergências de pretérito. Pô, eu tenho um pretérito perfeito, na outra mais que perfeito. Os pretéritos se combinam. Pretérito com pretérito, eles se harmonizam, não tem problema nenhum, não dá dissonância nesse aspecto. A mesma coisa futuro, um exemplo aqui, ó. Futuro do presente com futuro. Claro, os futuros combinam entre si. Não há dissonância entre tempos de futuro. Eu posso ter uma frase toda no futuro presente, toda no futuro subjuntivo, nenhum problema. Ou então em futuros diferentes, indicativo e subjuntivo, porque eles vão combinar. Aí eu coloquei alguns exemplos aí de correlação, umas frases prontas, só para vocês perceberem. Eu tenho que decorar todos esses casos aí, você não precisa ler. Futuro presente, futuro subjuntivo, futuro pretérito. Quando você lê as frases, você já vai perceber que combina, que tem lógica. Espero que passes nesse concurso. Algum problema de eu usar o espero no presente do indicativo com o que passes no presente subjuntivo? Não, até porque é tudo presente. Presente com presente não combina, não tem problema nenhum. Espero que tenha gostado da surpresa. Aí ele coloca aí, ó. Você lê a frase, você pode não entender nada de articulação ou correlação, mas você percebe que tem lógica, não está dissonante, não está estranho. Percebi que você me alegrava, é o exemplo do grupo 2, pedi a ele que se calasse, ele me garantiu que não fará confusão, ele me garantiu que não faria, foi os exemplos que eu usei aqui. Eu terminar a atividade, destaca logo essas 3 sequências de frase aí, né? Eu coloquei até no quadro. Ele me garantiu, no grupo 2, pretérito perfeito, essas setinhas aí, a terceira, a quarta e a quinta seta, que é do presente do indicativo, o pretérito do indicativo e o mais que perfeito. Nesse grupo 2 aí. A terceira, a quarta e a quinta seta. Pretérito mais que eu orei para que tivesse alcançado. Futuro, o imperfeito do indicativo, você tem essas características aí, ele sempre coloca, imaginava que um dia você me compreenderia. Nenhum problema. Você tem aí uma combinação entre o pretérito imperfeito com o futuro do pretérito. Então são várias possibilidades só para você identificar isso, né? Esperarei que acate minha decisão, você passará nas provas se estudar, foi um dos casos que a gente resumiu também aqui. No grupo 5, do futuro do pretérito, você passaria se estudasse, gostaria que houvesse estudado mais para as provas. Você vê que não tem muito mistério. O chato é na questão, na frase. Vamos aproveitar para exercitar. A cada tópico novo vamos fazer isso. Vamos lá. Página 43, a questão de número 16.
É uma questão de correlação verbal. A questão 16 da página 43. Façam aí. Olá, questão 16, resposta certa, letra? Letra A. Para que possamos discutir tudo com calma, pretendo vir às 5 horas, a não ser que não dê para sair em tempo e tenha que deixar nosso encontro para mais tarde. Beleza. Na letra B de bola, vamos corrigir. Quero que vocês tentem novamente e progridam nesses estudos para que comprovemos. Percebeu que muitas vezes a gente articula até intuitivamente. A gente vai construindo, tá, daqui a pouco a gente, tem uma coisa, não, é comprovemos. Você percebe que a frase está sendo construída com um caráter hipotético. Espero que... Ele está desejando, não tem nada real agora concreto, né? Letra C. Se supormos não existe. Se supusermos que eles desistam do empreendimento na hora da decisão, talvez devamos ou devêssemos. Devamos ou devêssemos providenciar outros profissionais que estejam... Devamos é por conta do presente do subjuntivo, que o estejam também está. Ele mantém aí o presente subjuntivo na linha. Letra D de dado. Será que existem cientistas que retêm o segredo que fará com que, numa bela manhã... Você percebe que tudo que é hipotético, suposto, é modo subjuntivo. Ou é presente, ou é futuro, ou é imperfeito. Está supondo, então não é incerto, é talvez, está cogitando. Subjuntivo. Acordemos. Letra E. Quando eles propuserem. Proporem não existe. Quando eles propuserem um acordo que tanto aguardamos, é necessário que nos comprometamos, subjuntivo, presente subjuntivo. Questão 16, portanto, resposta certa, letra A. Vamos beber uma aguinha para dar uma refrescada, depois a gente volta com destaques verbais. Aí vai ser bom, viu? Verbo reaver, precaver, prover, nortear, serão só aqueles verbos de sensação do esquisito. Mas olha que eu não vou aprofundar, vai só devagarzinho.